Foi nessa sala, numa quarta-feira, feriado, eu estava toda errada diante de Deus, minhas emoções confundidas com a vida toda bagunçada. Eu ajoelhei aqui nessa sala e chorei, pedindo a Deus um milagre. Eu não poderia mais confiar a minha vida nas minhas mãos. Eu estava estragando todo o futuro que Deus tinha para mim. E não sabendo que eu iria enfrentar a dor, o processo, o abandono, as feridas, eu acabei entrando no processo de Deus. Mas foi somente na oração que eu podia pedir socorro ao único que poderia me ajudar. Eu sou Patrícia Copete e nós estamos no 5º vídeo da série O Poder. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, vai aqui no meu canal depois desse vídeo, na aba playlist, vai estar lá a série O Poder e assiste todos os outros. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. No último vídeo, eu disse que esse seria o vídeo O Poder da Cura, mas eu acabei me confundindo, tá? Esse é o Poder da Oração. A cura vai vir daqui 2 vídeos, ok? Então, estamos passando por um processo, tentando e entendendo tudo que Deus faz quando nós erramos, como que Deus age. Então, esse é um vídeo para falar sobre a oração. Nós entendemos que erramos com o nosso pecado. Lá no início dos primeiros vídeos, eu falei um pouquinho sobre isso. E isso gerou uma dor. Sentimos também que as pessoas nos abandonaram, ou para quem assistiu, Deus tirou certas pessoas da nossa vida, e entendemos também o quão poderoso é o processo. Mas ainda precisamos entender e confiar naquele que está o futuro e conhece todos os caminhos. O poder da oração é entregar o nosso amanhã a Deus. Queria ler com vocês agora Colossenses 4:2, que é a base do nosso vídeo de hoje. Lá diz o seguinte: perseverai em oração. Temos falado muito de perseverança nesses últimos anos, né? Desde a pandemia. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. E o que é velar? Velar é estar vigilante, estar de vigia, ficar atento. Em outras versões também diz: perseverar em oração, sede vigilantes com ações de graças. Não precisamos ter algum tipo de crença para acreditar na oração. E lá no ponto 2 desse vídeo aqui, eu vou mostrar que até mesmo a ciência hoje nos explica o quanto é importante a oração. Para nós que somos da fé, nós não precisamos entender o que a ciência diz, porque nós já acreditamos no que foi escrito e o que está dando certo há mais de 2000 anos, que é a palavra de Deus. Mas a ciência também é uma grande aliada. Hoje temos visto vários artigos falando de tantos temas que antigamente estava escrito na Bíblia e muitas vezes as pessoas refutavam, mas hoje a ciência tem comprovado o quão eficaz é o que foi deixado para nós. O que nós da fé temos como regra de fé em prática na nossa vida, que é a palavra de Deus. Continuando no nosso assunto sobre a oração, nós precisamos orar e deixar Deus agir. Oração é falar com aquele que já viu o seu futuro, conhece o seu coração e preparou uma vida abundante para você. A oração também é o Wi-Fi que nos conecta com Deus, alivia as nossas tristezas. É a oração que faz a limpeza das nossas emoções, faz também a nossa higiene mental. Quando oramos, depositamos todas as nossas expectativas naquele que jamais vai nos frustrar. Em primeiro lugar, a oração é a chave para o seu futuro. Se você orar e confiar no autor da sua vida, eu te garanto, você pode até fazer o teste, que nada para você será impossível, nem mesmo a morte.
Como você explica a minha mãe que perdeu uma filha especial? Para quem conhecia a Paloma, ela tinha síndrome de Down, e perder essa filha e ainda continua de pé. Foi através da oração que até hoje ela continua caminhando e esperando que nos encontraremos novamente na vida eterna. Como você explica a esposa daqueles 5 missionários? Já mostrei o livro aqui para você, vou mostrar aqui no nosso vídeo. Esse é o livro que conta a história desses 5 missionários que deram a vida para entregar o evangelho, para entregar as boas notícias, as boas novas a uma tribo totalmente animalesca, não é essa palavra que eu queria usar, mas uma tribo totalmente brutal, assassina, que matavam seus inimigos, que matavam as pessoas que tentavam contato com eles. E meses após esses 5 missionários serem brutalmente assassinado por esses índios, suas esposas com seus filhos, meses depois desse acontecimento, irem morar na aldeia desses índios, é somente pela oração que foi a cura do luto dessas esposas, porque elas tinham uma missão de levar a palavra, as boas notícias a esses índios, porque elas sabiam que os seus maridos já estavam prontos para receber Jesus, já estavam prontos para a glória eterna, a vida eterna, que nós que somos da fé acreditamos, mas aqueles índios ainda não estavam prontos, eles ainda precisavam da palavra, eles ainda precisavam conhecer o Senhor Jesus. É a oração que nos coloca de pé, é a oração que nos livra dos nossos inimigos. Quantas e quantas vezes Davi, nos seus salmos, e até hoje, salmos que são estampados em panos de pratos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descansará. Tantos salmos que Davi escreveu pedindo o livramento de Deus para os seus inimigos foi através da oração. É a oração que nos aproxima de Deus, é a oração que nos dá sentido à vida. E tudo isso eu falei apenas daqueles que acreditam na fé. Se você ainda não acredita, se você ainda não tem alguma crença, eu já disse que todas as pessoas de todas as crenças e religiões são bem-vindas aqui. Nós não queremos fazer nada que te desrespeite, mas sim apresentar a solução para a sua vida. Agora, partindo para um ponto mais científico, um ponto comprovado pelos cientistas, pela medicina, a oração, em segundo lugar, é o remédio mais eficaz para qualquer dor ou doença. Lendo alguns artigos científicos que vou colocar aqui embaixo para você estar consultando, até a medicina e a ciência explica o quanto a oração é importante para a saúde. Fizeram um estudo, uma pesquisa de campo para ver os efeitos da oração e olha o que eles colocaram na conclusão final. Vou ler aqui para vocês. Os sujeitos valorizam o uso da oração como mecanismo de coping religioso. Aqui, esse é o significado de coping, tá, gente? Como disciplina espiritual que gera bem-estar como um todo. É uma técnica de empoderamento mútuo que exercita a empatia e fortalece os vínculos sociais. E, por fim, como instância poderosa de transformação, quer seja através da experiência de conversão, né, ou estar movido ali por o Espírito Santo, ou mesmo vocacionado para uma missão especial. A força com o sagrado nada tem a ver com uma experiência alucinatória. O próprio artigo científico está falando isso. Pelo contrário, trata-se de um acontecimento acompanhado de evidências de saúde no processo existencial do indivíduo, com implicações positivas também da forma que ele se relaciona com as pessoas e com o mundo em sua volta, no sentido que a sua preocupação se volta para a construção de um mundo melhor, além dos seus próprios interesses pessoais. A oração também favorece, pois, a maturidade espiritual e ativa
processos de desenvolvimento do próprio potencial daqueles que o praticam. São, portanto, aspectos das dimensões mentais e espirituais que precisam ser integradas nos estudos sobre a oração e saúde, visto que a importância e os efeitos na promoção do bem-estar mental e espiritual que lhes parece tão elementar. Isso é a própria ciência falando o quão importante é a oração. Outro artigo de uma revista diz assim: cientistas da Universidade de Duke, lá dos Estados Unidos, confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, fortalecendo é fortalecido o lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico. E de acordo com esse mesmo estudo, a pessoa que tem fé, ela vive até 25% a mais do que os descrentes. Além disso, também tem outro fator. Tem mais saúde física, mental, pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânica muito forte. E aí, será que que lado que nós estamos? Da incredulidade ou da fé, do crer? Esse último artigo aqui foi a revista Vida e Saúde que publicou. E terceiro e por último, eu queria dizer que a oração te acalma, te liberta, te aproxima do seu Criador, de quem entende tudo sobre você. E terminando esse terceiro artigo aqui, esse terceiro ponto, desculpa, eu queria apenas deixar um versículo para aqueles que crerem, para aqueles que estão crendo a partir de agora, que sabem que a oração tem um papel importante na nossa vida, na cura das nossas doenças. Não estamos dispensando a medicina, não, os remédios, os médicos, de jeito nenhum. Mas uma vida de oração, ela fortalece a nossa alma. E o que já está escrito e o que está dando certo, diz lá em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Conclusão: é somente nas orações que podemos iniciar um processo de cura, de libertar. Vamos aproveitar que nós iremos iniciar um novo ano e vamos deixar o passado para trás. Mas somente com a fé, a oração é importante, mas somente com a fé nós vamos alcançar o impossível. A oração depende de você, mas a fé é o que vai nos colocar em outro nível. E é esse o próximo vídeo que vai vir domingo, dia 8, no horário normal. Mas nesse domingo agora, que é dia de ano, né, no vocabulário popular, eu ainda vou deixar mais uma mensagem especial para você às 8 horas aqui nesse canal. Obrigado por assistir até aqui. Eu sou Patrícia Copete, aluna do Café com Destino. Deus abençoe a sua vida.